pessoal, bom, continuando o nosso estudo sobre classe de equivalência e conjunto quociente, né? Hoje nós vamos mostrar que um conjunto quociente nada mais é do que uma partição de um conjunto, né? Nosso objetivo é mostrar que um conjunto quociente nada mais é do que uma partição do conjunto A, tá? Só lembrando a ideia de partição, tá? A ideia de partição é você pegar, preto já se foi, né? Você pegar um conjunto A qualquer, tá? E dividir ele em subconjunto, todos eles disjuntos, tá? Então, isso aqui é uma partição de um conjunto. Então, o que é que nós vamos mostrar? Nós vamos mostrar que duas classes de equivalência ou são iguais ou são disjuntas, tá? Não existe classe de equivalente com elementos em comuns. E outra, tá? É que a interseção de todas as classes de equivalência, tá, vai me gerar o conjunto A. Tá? Então essa é a nossa ideia. Tá? Então vamos lá. Para isso vamos enunciar um pequeno proposiçãozinho aqui, tá? Que nos diz o seguinte. Proposição seja R uma relação de equivalência sobre um conjunto A. Então, são equivalentes às afirmações. Primeira, A está relacionado com D. Segunda, o A pertence a B barra, a classe B barra, mas se o A pertence à classe B barra, então eu posso enunciar a terceira, é que o B pertence à classe B barra, e a quarta, é dizer o seguinte, que se as duas classes de equivalência necessariamente são iguais. Tá? Então, eu tenho aqui quatro afirmações, tá? Então, vamos fazer a demonstração dessas quatro afirmações. Tá? Nós vamos usar um artifíciozinho aqui, tá? Como essas afirmações são equivalentes, então a ideia é usar o se somente se, tá? Então, a primeira implica na segunda, e a segunda implica na primeira. E assim por diante, tá? A segunda implica na terceira, a terceira implica na segunda. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fechar esse meu círculo. De que sentido? Aqui é a primeira afirmação, aqui é a segunda, aqui é a terceira e aqui é a quarta. Tá? Então eu fecho meu ciclo da seguinte forma. A primeira vai implicar na segunda, tá? A segunda vai implicar na terceira, e a terceira vai implicar na quarta, e a quarta implica na primeira. Tá? Bom, se eu fechar esse ciclo, automaticamente eu tenho todas as afirmações equivalentes. Tá? Um vai implicar em 4, de fato, né? Por que um implica em 4? Porque um implica em 2, que 2 implica em 3, e o 3 implica em 4. Então, por transitividade, né? O U implica em 4. Tá? Do mesmo jeito, mostra aqui, o 4 implica em 2, de fato, porque o 4 implica em 1, 1 implica em 2. Então, o 4 implica em 2 por transitividade. Tá? Então, é dessa forma que nós vamos fazer a nossa demonstração. Tá? Então, vamos começar. Então, primeiro, o 1 implica em 2.
Tá? Bom, se A está relacionado com B, então, por definição, eu tenho o seguinte. Por definição, eu tenho o seguinte. Olha, quem é o nosso B barra? Só lembrando, né? Quem é o nosso B barra? São todos os elementos x pertencentes a A, tal que x esteja relacionado com B, né? Ou B esteja relacionado com x, isso não importa, tá? Então, posso colocar aqui, B esteja relacionado com x. Lembre-se que a relação ela é reflexiva, tá? Se o x está relacionado, então se o A está relacionado com B, então a definição de classe de equivalência, tá? Ó. Então, isso aqui implica dizer o seguinte, que então A pertence a B barra. Tá? Então, o primeiro item é apenas a definição. O 2 implica em 3? 2 implica em 3? Vamos lá. Vamos supor o seguinte. Se o A pertence a B barra, o que é que nós temos? Então, eu tenho o seguinte, que o A está relacionado com B. Tá? Então, eu tenho que o A está relacionado com B. Tá? Mas se o A está relacionado com B, o B também está com A, né? Então, isso aqui implica que o B está com A. B está relacionado com A. A relação ela é simétrica, tá? Bom, aí de novo, tá? Por definição de A barra, tá? Quem é A barra? São todos os elementos que estão relacionados com A, tá? Então, o B está relacionado com A. Então, isso aqui implica que o B pertence a barra. Tá? Então, terceiro item, ok. O terceiro item implica no quarto. Terceiro item implica no quarto. Então, vamos lá. Então, se eu quero mostrar que essas duas classes são iguais, tá? Isso é um conjunto. Isso é um conjunto, na verdade, né? Então, eu tenho que mostrar que um conjunto está contido no outro. Então, vamos pegar a primeira inclusão. Então, dado x pertencente a barra, tá? Então, se esse x pertence a barra, é dizer que o x vai estar relacionado com A. Bom, só que eu tenho o seguinte, eu tenho que B pertence a barra. Então, vamos lá. Como B pertence a barra, então, eu tenho que o A é um elemento que está relacionado com B. Quem é o meu A barra? São todos os elementos que estão relacionados com A. Tá? Eu poderia colocar assim. Poderia colocar assim. O B está relacionado com A. Tá? Mas só que a relação não é simétrica. Então, se o B está com A, então é porque o A está com B, tá? Nós temos aqui, olha, o A está com B. Então, posso colocar aqui, de fato, o A está com B. Sem problema. A relação ela é simétrica, tá? Ora, se o X está com A e o A está com B, então eu uso a transitividade. Então, isso aqui implica, tá? Eu vou colocar aqui transitividade. Vamos colocar pela transitividade? Pela transitividade, pela transitividade, X está com A está com B. Então, daqui eu tiro que X vai estar com B. Mas se x vai estar com B, então é dizer exatamente que x pertence a B barra. Tá? A partir de um elemento em A barra, cheguei a que x pertence a B barra. Então daqui eu posso concluir que A barra está contido em B barra. Tá? Bom, faço de maneira análoga, tá? Apenas trocando a letrinha.
Então, analogamente, o B barra está contido em A barra. Tá? Então, posso concluir, tá? Logo, o meu A barra é igual a B barra. Então, a classe de equivalência A barra é igual à classe de equivalência B barra. Tá? Bom, quero mostrar agora o quê? Quero mostrar agora que o 4 vai implicar no 1. Se o 4 implicar no 1, então acabou a minha demonstração. Tá? Todas as relações, as afirmações, elas são equivalentes. Tá? Então vamos lá. 4 implicar em 1. Então supor que isso aqui seja verdade. Tá? Então quero mostrar que A está relacionado com B. Tá? Então eu pego um elemento qualquer, né? Então vou fazer o seguinte. Dado x pertencente a A barra, que por sua vez é igual a B barra, eu tenho o seguinte. Eu tenho que o x vai estar relacionado com A, porque ele pertence a A barra, e o x também vai estar relacionado com B, porque ele pertence a B barra. Então, x vai estar relacionado com B. Bom, mas só que a nossa relação ela é simétrica, tá? Se x está com A, então A está com x. Então, eu posso colocar o seguinte aqui, tá? Que o A está relacionado com x e o x está relacionado com B. Aí, de novo, usa a transitividade, nós usamos aqui, tá? Transitividade. Então, se A está com x e x está com B, então é porque o A está relacionado com B. Então, conclusão final, se eu pego duas classes de equivalências iguais, necessariamente o A está com B. Então, nossa proposição, ela terminamos aqui, né, nessa demonstração. Tá? Proposição bem simples, tá? Não tem nada de complicado. Tá? O que nós vamos fazer agora é mostrar que duas classes de equivalência ou são iguais ou são disjuntas. Tá? Então, está aqui o nosso teorema, nossa proposição, né, que garante que a união de todas as classes de equivalência, na verdade, é o próprio conjunto A. Tá? Bom, então, primeiro que nós vamos mostrar é que duas classes de equivalência ou são iguais ou são disjuntas. E que eu tenho essa igualdade. Tá? O conjunto A é a união de todas as classes de equivalência. Lembrando que as classes de equivalência, todas as classes, né, vai formar o conjunto quociente. Tá? Então, esse último item aqui quer dizer exatamente que o conjunto quociente A cortado por R é uma partição de A. Tá? Ou seja, eu pegar ou dividir A em vários subconjuntos, todos eles disjuntos. Tá? Então vamos lá, a demonstração. Nada complicado. Tá? Então vamos provar o primeiro item, depois fazemos o segundo. Então, vamos lá. Inicialmente, o que você tem é o seguinte. Nós já colocamos isso quando nós definimos que uma classe de equivalência ela sempre vai ser não vazia. Tá? Então, o A barra ele é não vazio. Tá? Bom, só lembrando, né? Pois o representante da classe A barra sempre vai estar lá dentro, tá? Por quê? Porque a relação é reflexiva. A está relacionado com A. Então, o A sempre vai pertencer ao A barra.
toda classe de equivalência, pelo menos um elemento ele vai ter, que é o próprio elemento que representa ela. Então, quero mostrar que ou elas são iguais ou elas são disjuntas. Tá? Então, para provar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que isto aqui não seja verdade. Tá? Então, se eu supor que isso aqui não seja verdade, então, vou concluir isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Supor que A barra interseção com B barra, isso aqui não seja vazio. Tá? Então, existe X pertencente a A barra interseção B barra. Se ela não vazio, então é porque existe um elemento lá dentro. Mas isso aqui quer dizer o quê? Bom, se tem um elemento na interseção, é porque tem um elemento em cada um dos conjuntos. Então, o X vai pertencer a A barra e, conectivo de interseção, o X pertence a B barra. Mas dizer que X pertence a A barra é dizer que X está relacionado com A, ou A está relacionado com X. Então, isso aqui implica que o X está relacionado com A. E dizer que X pertence a B barra é dizer que o X está relacionado com B, ou B está relacionado com X. A ordem aí não importa porque nós temos a nossa relação reflexiva. Tá? Reflexiva não, desculpe, simétrica. Então eu vou colocar assim, tá? E o X está, X está relacionado com B. Tá? Então X está relacionado com A e o A está relacionado e X está relacionado com B. Tá? Eu posso colocar isso aqui e escrever de outra maneira, né? Eu posso escrever assim: A está relacionado com X, relação ela é simétrica, tá? E o X está relacionado com B. Tá? Só que a nossa relação ela é o quê? Transitiva. Tá? Então, de novo, usa transitividade. Então, pela transitiva, A está com X e o X está com B, tá? Então daqui não se tira necessariamente que o A está relacionado com B. Relação transitiva, né? Bom, mas se o A está relacionado com B, pela proposição anterior, né, dizia o seguinte: se o A estivesse relacionado com B, então implicaria que as duas classes de equivalência, A barra e B barra, seriam iguais, né? Ou seja, o item 4 implicaria no item 1, ou o item 1 implicaria no item 4. Então, pela proposição anterior, tenho que A barra é igual a B barra. Bom, e daí acabou o nosso primeiro item, né? Ou duas classes de equivalência são disjuntas ou são necessariamente iguais. Logo, posso concluir que A barra é igual a B barra ou A barra interseção B barra tem que ser igual ao vazio. Não existe elemento em comum entre essas duas classes. Provar o segundo item agora. Provar que a união de todas as classes dá o próprio conjunto A. Inicialmente nós temos o seguinte, tá? Nós temos que o A barra, ou seja, a classe de equivalência A barra é um subconjunto de A. Então isso aqui está contido em A. Bom, se toda a classe de equivalência é um subconjunto de A, tá? Então a união de todas as classes vai continuar sendo um subconjunto, né? A união, se você tem conjuntos que são vários conjuntos, né? Que são subconjuntos de um conjunto maior, quando você fizer a união desses vários conjuntos, isso continuará sendo um subconjunto do conjunto maior. Tá? Então, a união
de todos os A barra, com A pertencente a A, tá? Isso aqui vai ser um subconjunto de A. Tá? Eu não vou colocar a palavra disjunto aqui, tá? Porque não tem necessidade. Tá? Disjunto foi apenas para evidenciar que não existem possibilidades. Tá? Bom, então vamos lá. Por outro lado, se eu pego um elemento qualquer, dado x, se eu pego um elemento qualquer em A, tá, ele sempre vai estar numa classe. Que classe é? A classe na qual ele representa. Então, x pertence a... x barra. Tá? Ora, mas isso é uma classe de equivalência e automaticamente toda classe de equivalência está contido na união de todas as classes de equivalência. Né? Então, mas x barra está contido na união de todas as classes de equivalência. Bom, se esse x barra está contido na união de todas as classes de equivalência, então automaticamente esse elemento x vai também pertencer àquela união. Né? Então isso aqui implica que o x pertence à união de todas as classes de equivalência. Tá? Ora, mas dizer que x pertence à união de todas as classes é dizer exatamente que o A está contido na união de todas as classes. Tá? Mas dizer que o A está contido na união de todas as classes, partir, olha, a união de todas as classes estava contida em A. E o A está contido na união de todas as classes, então é porque necessariamente o A é igual à união de todas as classes. Né? E daí acaba a nossa demonstração. Bom, então, na verdade, isso aqui nada mais é, tá? Conjunto A contado por R é uma partição do meu conjunto A, tá? Ou seja, o meu conjunto A é formado por quê? Por subconjuntos, né? Todos eles disjuntos. Né? Que conjuntos são esses? As classes de equivalência. Tá? A questão que você faz é o seguinte, dado um conjunto qualquer, quando eu dividir esse conjunto em vários subconjuntos, todos eles disjuntos, tá? é possível encontrar uma relação de equivalência que associe cada classe de equivalência a esses subconjuntos. Esse é um questionamento. Tá? Verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Tá? E vamos mostrar isso agora. Então, nosso teorema, né, que vai provar exatamente, mencionar o que nós acabamos de falar. O teorema diz o seguinte: se P é uma partição de A, então é de equivalência a relação. Como é que eu vou formar a minha relação? A partição, só lembrando, tá? É um conjunto constituído de conjuntos, tá? Na verdade subconjunto, né? De A, tá? De tal forma que esses subconjuntos sejam todos disjuntos, tá? Só lembrando, isso aqui não é o conjunto das partes, tá? Porque o conjunto das partes é constituído de subconjunto de A, mas pode ter elementos em comuns, tá? Pode ter elementos em comuns nesses subconjuntos. Aqui não, aqui é um conjunto que os elementos são todos eles disjuntos. Não tem nenhum elemento em comum entre os conjuntos. Né? Bom, a minha relação de equivalência que eu vou definir para essa partição é da seguinte forma. Tá? O elemento x vai estar relacionado com o elemento y somente se acontecer o seguinte: vai existir um conjunto B nessa partição, de tal forma que esse x e esse y vai pertencer necessariamente a esse conjunto B. Tá? Então, demonstrar que essa relação é reflexiva, tá? Simétrica e transitiva.
Tá? Se eu fizer isso, mostra a relação da equivalência, daí qualquer classe de equivalência nada mais é do que um subconjunto desse B. Tá? Então vamos lá, mostrar essa proposição, esse teorema. Tá? Então, primeiro, reflexiva. Mostrar que é reflexiva. Então, o que é que nós temos? Dado x pertencente ao A, tá? Dado x pertencente a A, existe, tá? Sempre vai existir, tá? Um conjunto B pertencente a essa partição, né? Tal que x pertence a B. Tá? Bom, como existe esse conjunto, então automaticamente isso aqui implica que o x vai estar relacionado com x. Tá? Lembre-se, eu estou aqui conjunto A qualquer. Tá? Peguei um x aqui. Tá? Vai existir um conjunto B aqui, dentro desse conjunto A, ou seja, esse cara aqui, tá? Que vai conter esse x. Tá? Qualquer conjunto, qualquer elemento que você pegar em um conjunto, sempre vai existir um subconjunto que contém aquele elemento. Tá? Então essa parte é bastante óbvia. Né? Segunda, simétrica. Simétrica. Se eu pegar dado xy pertencente ao conjunto A, tal que o x esteja relacionado com y, isso aqui por definição vai me dizer o quê? Que vai existir um elemento aqui na partição, um subconjunto de A na partição, de tal forma que esses elementos pertencem a B. Então isso aqui implica dizer o seguinte, então, por definição, né, existe B pertencente à partição, tal que o xy pertence a B. Tá? Ora, mas dizer que xy pertence a B é a mesma coisa de dizer que yx pertence a B. Tá? A ordem aí não vai importar, né? Os elementos não tem importância, tá? Então dizer que esse conto aqui, esses dois elementos pertencem, tá? É dizer exatamente que o y vai estar relacionado com x. Tá? Então, dizer que dois elementos pertencem a A e B, a ordem que esses elementos vão estar nesse conjunto, isso não importa muito. Né? Então, ela de fato é simétrica. Terceiro item, transitiva. Transitiva. Então vamos pegar três elementos quaisquer, dados x, y, z pertencente a A, tal que eu quero que o meu x esteja relacionado com o y e o meu y esteja relacionado com o z. Mas se o x estiver relacionado com o y e o y estiver relacionado com o z, isso aqui implica dizer o seguinte, então existem os conjuntos B e C pertencentes à partição, ou seja, subconjuntos de A, de tal forma que eu tenho aqui, por essa primeira condição aqui, x está relacionado com y, é dizer que o x e o y pertencem a B. Tá? E se o y estiver relacionado com z, é dizer que o y e o z pertencem a C. Ora, mas dizer que esses dois caras aqui, esses dois elementos estão em B e esses dois elementos estão em C, tá? Isso implica dizer o seguinte, que esse y pertence a B, tá? E também pertence a C. Tá? Ora, mas dizer que ele pertence a B e dizer que ele também pertence a C, é dizer que ele pertence à interseção de B com C. Né? Só que a interseção de uma partição, né,
de uma partição, os subconjuntos são todos eles disjuntos. Né? Então, essa interseção aqui é vazia. Né? A interseção é vazia. Dizer que numa partição um elemento pertence a ambos os conjuntos é dizer exatamente que esses conjuntos são iguais. Né? Lembra da proposição anterior? Duas classes de equivalência ou são iguais ou são disjuntas? Então, aqui do mesmo jeito, duas partições. Os elementos, os subconjuntos, ou são iguais ou são disjuntos. Tá? Então, como esse cara aqui olha, a interseção é vazia, tá? Isso aqui implica dizer, tá, que na verdade o B é igual a C. Tá? Então, conclusão, B é igual a C. Tá? Então é dizer que esse Y pertence a B. Né? Esse Y, não, desculpa, esse Z. Né? Então você tem que X e o Z pertencem a C. Mas dizer que o X e o Y e o Z pertencem a C é dizer que X está relacionado com Z. Então, de fato, ela vai ser transitiva. Tá? Então, posso concluir, então, portanto, R é uma relação de equivalência. Então, completa o que nós queríamos fazer, tá, pessoal? Bom, era isso, pessoal. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas são dois teoremas bem importantes para o nosso conteúdo em classe de equivalência, tá? Em relação de equivalência. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Bom estudo e até mais.